No próximo período da nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar as doutrinas batistas. Para isso, nós teremos aqui no nosso canal do YouTube uma série de vídeos com uma introdução à história dos batistas. E então nós vamos entrevistar o professor Jonatas Lopes, também conhecido como meu marido. Então vamos lá. Jonatas, afinal, os batistas são ou não são uma igreja da Reforma? Olha, a gente pode dizer que sim e não. Sim, porque nós herdamos toda a teologia do movimento da Reforma Protestante. E não, porque nós surgimos um século depois. A Reforma Protestante aconteceu no século XVI e as primeiras igrejas batistas surgiram no século XVII. Então nós somos igrejas herdeiras da Reforma. E você pode explicar um pouquinho para a gente do que foi a Reforma Protestante, ou o que é? Reforma Protestante, a gente chama de Reforma Protestante, um movimento que tem as suas origens antes de 1517, mas ficou muito conhecido em 1517. Era um movimento que queria reformar a igreja dos seus desvios, dos seus erros, né? Basicamente, ele se estrutura em 3 pontos. Primeiro, o resgate da autoridade das Escrituras. Então, a questão do livre exame, a oportunidade da interpretação livre da Bíblia. A segunda questão é a questão do sacramentalismo, né? Ele bate muito de frente com a questão da venda das indulgências, com os meios de graça e reforça a reforma protestante, reforça o princípio da justificação pela fé. A salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus. E o terceiro ponto é o sacerdócio universal dos crentes, que bate de frente com a questão do clericalismo, ou seja, você não precisa de um mediador para ter acesso a Deus, né? Você é o seu próprio sacerdote. Então, a Reforma Protestante baseia-se nisso. Você tem 2 grandes reformadores, né? Lutero, o pioneiro do movimento enquanto institucional, né? E Calvino, Lutero trabalhando mais na Alemanha e o Calvino na Suíça, Genebra, né? Vão ter ali esses 2 grandes ramos, né? Do que a gente conhece como Reforma Protestante. E como surgiu a primeira igreja batista? Tá. Além do Lutero e do Calvino, você tem na Inglaterra o rei Henrique VIII promovendo uma emancipação da igreja no território da Inglaterra. A igreja católica na Inglaterra foi nacionalizada por ele em 1534. Então ela entra nesse bojo de igrejas da Reforma, mas não no aspecto teológico, porque ele emancipa a igreja, ele rompe com a igreja romana porque ele queria casar de novo. Como a igreja romana era contra o divórcio, ele vai lá e emancipa a igreja, toma a igreja para si, mas ela continua sendo a mesma igreja romana, só que agora o chefe, ao invés de ser o Papa, era o rei da Inglaterra. E dentro dessa igreja que vai passar a ser anglicana, você tem um movimento chamado puritano, que é um setor dessa igreja que está muito insatisfeito com essas contradições que existem dentro da estrutura. Então eles vão se distinguir, primeiro, pela teologia calvinista. Eles vão ter uma teologia calvinista muito forte nesse movimento. Alguns setores, né, vão ser considerados setores separatistas, né? Os puritanos vão querer essa separação da igreja e do Estado, não mais uma igreja oficial. Eles são contra essa união de igreja e Estado, porque nos tempos da Reforma a religião era oficial. Então, se o Estado era católico, todos os indivíduos eram católicos. Então, se o Estado se tornou protestante, todos os indivíduos deviam professar fé protestante, né? Ter fé protestante. E os puritanos eram contrários a isso. A igreja e o Estado precisavam estar totalmente separados, sem interferência. E eles vão defender, né, também congregações autônomas, igrejas livres, sem a gerência de um episcopado, de um sínodo, a estrutura hierárquica católica, né, de uma diocese, um arcebispado. Então eles eram contra essa estrutura rígida e defendiam igrejas autônomas, autogovernadas. E esses puritanos, eles vão para a Holanda, né, fugindo da perseguição religiosa que é imposta a eles pela igreja oficial, já que eles eram um grupo de dissidentes. E quando eles chegam na Holanda, eles se encontram com os anabatistas, que eram dissidentes da liderança lá de Zwinglio, que é também um dos reformadores. E o motivo principal
dos anabatistas, e é por isso que eles recebem esse nome, é porque eles eram contrários ao batismo infantil. Eles achavam que o batismo precisava ser voluntário, ou seja, uma profissão de fé. Daí o nome anabatista, né? Que é batizar de novo, né? E aí esse grupo de puritanos ingleses vai ter contato com esses anabatistas na Holanda e vão ter certa influência mútua ali entre eles, né? Então essa convergência de movimento separatista inglês com dissidentes anabatistas e alguns que vinham de movimentos de igrejas congregacionais livres vai dar origem em 1609 àquilo que ficou conhecido como uma igreja batista, fundada por John Smith e Thomas Helves. Justamente com essas influências. Congregacional livre, ou seja, sem a gerência de um episcopado, de um sínodo, coisa assim. A questão do batismo voluntário, ou seja, os indivíduos precisam confessar publicamente para depois ser batizados. E a questão da liberdade do indivíduo. Os batistas são pioneiros nessa tese e John Smith e Thomas Helves são os fundadores desta primeira igreja aí na Holanda. Então você podia falar um pouquinho melhor pra gente sobre quais seriam as marcas distintivas dos batistas na história? São apenas estas? Existem outras? Nesse período, só retomando o fiozinho da meada, essa primeira comunidade da Holanda, eles voltam para a Inglaterra, né, em 1611, 1612, e na Inglaterra eles experimentam um período de grande crescimento. Os fundadores, né, o Thomas Helves e o John Smith, mas principalmente o Thomas Helves, eram grandes defensores dessa questão da liberdade do indivíduo. Muito fruto da filosofia de John Locke, nessa questão do indivíduo, a centralidade do indivíduo, vai ser uma marca distintiva dos batistas. O Thomas Helves vai escrever um tratado sobre liberdade religiosa. Então os batistas nascem arvorando a bandeira da liberdade religiosa. O professor Novaes aqui do nosso seminário diz que o mundo só conhece liberdade religiosa por causa dos batistas. Legal. Porque se não fosse pelos batistas com essa ênfase de liberdade religiosa, de cada indivíduo poder professar sua fé livremente, sem interferência estatal, sem imposição de outro, isso é uma marca muito forte. Além disso, você tem a questão do batismo por imersão. O John Smith, quando organiza essa igreja em 1609, o batismo ainda era por aspersão. Mas com o passar do tempo, alguns indivíduos vão ter essa experiência, lendo o texto do Novo Testamento, de que o batismo é por imersão, por afundar, né? A própria palavra vem do grego, da ideia de afundar. Eles vão então procurar comunidades que já existiam, que praticavam o batismo por imersão. Lembra que eu falei que existiam congregações locais, autônomos? Então eles vão lá e vão procurar uma dessas comunidades, vão ser batizados por imersão, vão voltar para a Inglaterra e vão levar o batismo de imersão para as igrejas batistas que estavam na Inglaterra. E então, em 1641, você tem essa experiência de batismo por imersão. E em 1644, você já tinha em média na Inglaterra em torno de 50 igrejas batistas, com essas características que eu listei: autônomas, separação de igreja e Estado, e agora elas vão ser vão realizar o batismo por imersão. Em 1644 você tem a primeira confissão de fé das igrejas batistas, e elas vão então fazer o batismo por imersão. Uma coisa interessante é que o nome Batista surge como uma piada, né? Como uma chacota, porque Batista, aquele que batiza de novo, né? Anabatista, então aquela confusão, vocês são ou não anabatistas? E aí ficou esse apelidinho de Batista, e a primeira confissão de fé vem com esse nome, né? Confissão de fé das igrejas que comumente se chamam batistas, né? Porque eles os primeiros batistas não gostavam desse termo, tanto pela associação com os anabatistas, como também pela chacota. Mas acaba que o nome vinga e nós hoje somos conhecidos como os batistas. Como foi que eles vieram para o Brasil? Eles primeiro migram para os Estados Unidos, quando os pais peregrinos vêm, fugindo da perseguição religiosa lá na Inglaterra, vêm para os Estados Unidos. Então você tem os primeiros batistas aí pelos meados do século XVII, 1630, chegando nos Estados Unidos, organizando igrejas batistas, Roger Williams.
e justamente defendendo a liberdade religiosa, a questão da separação da igreja e do Estado. Essa é uma bandeira que eles sempre defendem. E aí eles organizam igrejas batistas a partir desse movimento. Essas igrejas crescem tanto na parte norte do território quanto na parte sul. Na parte sul do território, você vai ter a organização da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. E vai ser uma das maiores convenções batistas que existem. Esse período também, agora já chegando nos anos de 1800, você vai ter a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, em que, por causa da questão abolicionista, o território fica dividido entre norte e sul. O norte defendendo a abolição, o sul escravocrata. E quando a guerra termina, a abolição é decretada, os colonos do sul, que eram escravagistas, precisavam encontrar novos territórios para poder então refazer a vida, né? Então eles migram para outras partes do continente americano e muitos deles vêm para o Brasil, se instalam na região de Santa Bárbara do Oeste, ali, Oeste Paulista. E junto com esses colonos vêm missionários batistas para aquilo que a gente chama de igrejas autóctones, né? Igrejas para aqueles colonos. E em 10 de setembro de 1871 você tem a organização da primeira igreja batista em solo brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, organizada pelo reverendo Ratcliffe, Richard Ratcliffe. E essa igreja cresce, ela organiza outras igrejas, só que esses primeiros colonos, eles sentem a necessidade de expansão do trabalho, de evangelização do Brasil. E aí eles entram em contato com as juntas missionárias da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e eles enviam então casais missionários para então promover a evangelização. Só um destaque que antes desses colonos chegarem aqui, por volta de 1860, em 1836 nós temos um primeiro missionário batista que foi enviado para o Brasil, Thomas Jefferson Boyle. Ele já tinha trabalhado com tribos africanas, né, iorubás, mas ele ficou doente e tem que voltar para os Estados Unidos. Depois chegam os congregacionais com o reverendo Calley e a sua esposa, Sarah Calley. Eles se organizam aqui no Rio, em Petrópolis. Depois os presbiterianos, com o Archibald Green Simonton. E os batistas estão nessa leva dos colonos, organizam a igreja de Santa Bárbara do Oeste. E aí sentem a necessidade de um trabalho missionário, convidam então, pedem que sejam enviados missionários para o Brasil. E aí a gente tem dois casais, né? William Buck Baby, sua esposa, e Zacarias Taylor. E eles vêm para o Brasil e organizam em Salvador, no dia 15 de outubro de 1882, a primeira Igreja Batista de Salvador, que por muito tempo nós convencionamos chamar como primeira Igreja Batista do Brasil, porque, segundo os registros da história oficial, foi a primeira igreja pensada na evangelização de brasileiros. Só que isso, a professora Beth Antunes de Oliveira, numa tese chamada Centelha em Restolho Seco, ela defende a ideia de que essa igreja lá em Santa Bárbara do Oeste era uma igreja preocupada com a evangelização, que tanto trouxe missionários para cá. Então, você tem a primeira igreja batista de Santa Bárbara, a igreja batista da Estação, também em Santa Bárbara, e a igreja batista de Salvador, com o William Buck Baby e o Zachary Taylor, e a presença do Antônio Teixeira de Albuquerque. Antônio Teixeira de Albuquerque é o primeiro pastor batista brasileiro, né? Ele é um padre que já tinha passado pelos metodistas, ele se torna professor de português lá dos colonos, né, em Santa Bárbara do Oeste, e aí ele tem essa experiência da questão do batismo por imersão, né, e aí ele então decide ser batizado por imersão e se torna o primeiro pastor batista brasileiro. No dia do seu batismo ele foi ordenado e consagrado pastor. Daí, então, as igrejas batistas começam a se espalhar pelo Brasil. Então, você tem a organização da primeira do Rio, em 1884, Niterói, Recife, Maceió, Campos, e por aí vai a obra batista crescendo. Em 1907, você tem a organização da Convenção Batista Brasileira, né, com a primeira assembleia na cidade de Salvador, contando aí com a presença de mais ou menos 40 mensageiros. Nessa época a gente devia ter no Brasil umas 80 igrejas batistas sendo organizadas, se estruturando, e hoje nós temos o que conhecemos como Convenção Batista Brasileira. São mais de 10 mil igrejas batistas, com diversas convenções estaduais. O trabalho batista continua crescendo. Eu acho legal, a gente pode fazer até uma linha dentro do tempo, né? Porque Holanda, 1609, depois a gente tem os batistas nos Estados Unidos, 1635, 1640. Depois você tem os batistas
do sul dos Estados Unidos enviando os colonos para cá. Aí você tem a Primeira Igreja de Santa Bárbara, Primeira Igreja da Estação, Igreja Batista Salvador, a Primeira Igreja do Rio, que vai ser mãe da Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, que vai organizar a Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, em 1922. A Primeira Igreja de Nova Iguaçu vai organizar a Primeira Igreja de Austin. Depois a Primeira Igreja de Austin vai organizar a Primeira Igreja de Queimados, em 1949. Que por fim vai organizar a Igreja Batista em Ponte Preta, em 1963. Então, uma árvore eclesiológica, se a gente pudesse assim dizer, entre as igrejas batistas. Nós queremos agradecer a você, então, que nos acompanhou nesse vídeo. Aguarde os próximos para a gente aprender um pouquinho mais sobre a história dos batistas. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.